E galera, quem fala aqui é o Carlos Filho, aqui do podcast Uniformizados. Hoje nosso último episódio, o quinto, né, pra finalizar a nossa temporada. Trouxemos o Tibério Viana, o ex-líder aqui da Ala Selvagem, lá do Rodolfo é Tibério? Parquelândia, Parque Araxá. E lá do Rodolfo, cara... Lá é a ala ideal. A ala ideal, que né? É justamente a ala do presidente da Ceramol, atualmente, Geisivan, Gei. E hoje também nós estamos com o Wesley aqui. Se apresenta aí, Peixinho. Ô, Wesley. Boa tarde, meu nome é Wesley. Estou aqui hoje para apresentar mais o meu parceiro Carlos Filho Uniformizado. E hoje aqui trazendo o Tibério Viana, né? Um cara muito estudado no meio da torcida, velha guarda. Um cara que tá desde as antigas da torcida, já viu o crescimento dela, né? E hoje vamos fazer umas perguntas aqui para poder ver a história do cara, porque é uma coisa muito massa. E também falar de partes fora da torcida que a mídia não mostra. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Tibério, é... Como que foi o teu primeiro envolvimento com as torcidas? Bem, como eu vinha conversando nos bastidores, eu comecei a andar em estádio na década de 80, em 88. Afinal de contas, tenho 41 anos de idade. E em 88 eu comecei a participar dos jogos de futebol por intermédio dos meus tios e dos movimentos de torcida organizadas que eles saíam ali da Parquelândia em caminhões, em carros, no ônibus, em bicicletas, e eu criancinha, meus tios me levaram e eu cresci literalmente dentro da arquibancada com a ideia do papel picado voando, que hoje em dia não se existe mais. Acho que também tentaram fazer um dia desse aí, mas ficou muito legal, não? Ficou mó estranho, os caras só jogam assim, né? É porque vocês são de uma outra geração e vocês acham diferente isso aí. E quando você cresceu, como que foi seu envolvimento com a Ceramol? Porque o envolvimento do Ceará é de um jeito, da Ceramol é de outro. Como que a Ceramol te conquistou? Bem, assim, como eu falei anteriormente, em 88 meus tios faziam parte de uma torcida organizada que era chamada Águias Alvinegras. Então a gente ia, fazíamos papel picado, comprávamos balão. Meu tio, inclusive, levou a primeira bandeira do estado do Ceará com pinturas, que até então era só bandeiras com as cores do clube, quadriculada, preto e branco, ou com as suas cores tradicional preto e branco. E o meu tio inovou na época quando ele pintou a sua primeira bandeira no estado do Ceará, que era a primeira do nosso estado, não do time, do estado, com alguma gravura. E ele criou ali umas águias, que seus pés ali traziam o símbolo do Ceará. Então eu cresci nesse meio vendo com eles nas Águias Alvinegras. E durante os anos 80. Quando foi aproximadamente entre 93 e 92 para 93, ali houve a Ceramol voltou com força total ali na época, na gestão do Delmiro, do delegado Delmiro, e toda aquela turma, e ele participou ali da reunião das Águias Alvinegras, pedindo apoio para alavancar melhor a Ceramol. E nesse período, os amigos do meus tios já tinham ido morar em São Paulo e no Rio. Eu estava meio que só ainda criança, eu tinha apenas 10 anos, e os amigos dos meus tios começaram a me levar ali para a Ceramol, e eu conheci a Ceramol ali em 92, 93, na época do atacante chamado Sérgio Alves, conhecido como o Carrasco. E esse envolvimento com a Ceramol dos Águias, né? Que você falou que essa crescente da Ceramol de novo, a Ceramol foi criada em 82. 82, foi. Aí muitas pessoas falam que a Ceramol teve duas fundações, é verdade isso? Ou é só porque ela declinou um pouquinho e depois deu outra crescente? Bom, a Ceramol começou em 82 com o Edmilson, né, toda a sua turma. O Edmilson, ele esteve ali no Rio de Janeiro, e ao ver um jogo da partida Botafogo e Corinthians, ele se encantou, né, com a entrada das torcidas, que naquela época, nos anos 80, a chamada era a entrada das torcidas. Quando o time ia entrar, 10 minutos antes do time entrar, as torcidas vinham com bandeiras na entrada, elas vinham desfilando da ponta do estádio até o setor que ficava organizado. Então havia aquele desfile. E o Edmilson nunca tinha visto isso aí daqui no estado do Ceará. Ele achou aquilo muito bonito, assim, rapaz, eu vou levar essa ideia lá pro Ceará. Então ele colocou no seu coração, conversou com o Yatagan, que era ali foi o seu vice-presidente, e eles criaram a ideia criaram um nome de slogan Ceramol. E ele fez essa gestão até 86, 88, inclusive a Ceramol, como vimos falando nos bastidores, é uma das primeiras torcidas organizadas que até então do Brasil, no movimento organizados, que conseguiu o patrocínio da Adidas, que é uma marca, né, multinacional, conhecida, e ele inovou, ele tem revistas, resiste a Placar fazendo a história da Ceramol, tem todos esses registros, né? No segundo ano de fundação, a Placar dedicou uma história ali em 84 para a Ceramol. Então, assim, eles fizeram um trabalho de marketing muito bom. Até 88, 86, aí a Ceramol deu uma parada por questões financeiras. Aí veio outras gestões
que a ideia era uma alavancada, e no início dos anos 90 houve ali um ressurgimento de uma nova chamada segunda geração da Seara Amor, que é a galera dos anos 90, que é ali o Delmiro, o Cláudio Raulino, e eles vieram alavancar a Seara Amor com ideias inovadoras como a de 94, né, que se tornou o maior bandeirão do mundo, né, repercutiu no mundo toda essa matéria, a gente tem até essa matéria também, onde ultrapassou da época da Mancha Verde ali, a qual foi pro Guinness Book, né, e sim, então houve esse ressurgimento dos anos 90 novamente. E aí, Peixinho, tu sabia que a tua torcida foi patrocinada pela Adidas? Por mim, eu acho que é a maior marca mundial de esporte do mundo. Eu acho. Os caras da Alemanha, né? Tá na história, né? Patrocinado. Patrocínio é patrocínio. Como nós podemos ver a camisa dele, ó. A Adidas, então... E como era a atmosfera... A atmosfera do ambiente. Do ambiente lá naquela época lá, quando tu começava a participar, qual a diferença que tu consegue ver daquele tempo pra hoje? Rapaz, uma coisa que eu acho muito interessante, as festas eram bem diferentes do momento vivido atualmente, né? Naquele tempo todo mundo podia levar uma bandeira, né? O papai levava bandeira, meus tios, não tinha empecilho de entrar com bandeira. Não Hoje tinha ter que ter o ofício, né? Um ofício é limitado, você pede 30 bandeiras para entrar 7 ou 6. Naquela época qualquer torcedor comum levava as suas bandeiras. Você pode ver nas filmagens dos anos 80, 90, os estados cheios de bandeiras, né? E tudo. E eu nem digo propriamente a faixa de colocar ali, né? Mas as bandeiras mesmo de bambu, de pedaço de pau, de cabo de vassoura, a turma levava, botava na sua bicicletinha aqui e ia, né? Então, assim, a atmosfera era muito legal. E eu lembro que quando a gente queria uma carona, a gente ia para as principais avenidas, Juvita, Feitosa, Bezerra, dava com a mão, o pessoal pegava, colocava a gente atrás de uma pampa, dava carona. Era outros tempos, não tinha a violência que se é hoje. Hoje é muito difícil você conseguir uma carona com uma pessoa desconhecida. Então, naquele tempo, você dava com a mão, com a sua bandeirinha aqui, botava aqui na porta da janela. Eu lembro bem do papai, às vezes, dava 4, 5 voltas levando os meninos com as bandeiras, os amigos do meu tio. Aí havia aquele que hoje é chamado esquenta, né? Tinha um barzinho ali no Castelão, bem ali perto da rotatória, tinha um barzinho, tinha um pé de manga, uma mangueira bem grande, era o principal bar, e ali era a divisa dos dois lados, do Ceará com do Fortaleza, os ônibus desciam lá perto, e ali a turma se concentrava ali. Aí a turma da cachaça, que tomava o seu com aquele limãozinho e tal, o pessoal do refrigerante, todo mundo se concentrava ali, a concentração era ali, para já ensaiar os próximos cânticos, músicas novas, ver a bateria, ver a distribuição dos balões. Não tinha aquela fiscalização que se tem hoje. Então a gente entrava com diversos balões, apitos. Era uma novidade nos anos, início, final de 80 para 90, apito. Hoje ninguém sabe nem o que é isso, mas a gente levava uns apitos para fazer toda aquela vou, aí, com apito, né? E esse detalhezinho simples causava uma sonoridade muito grande. Querendo ou não, só um apito faz barulho que soma. Um apito. Mas isso era novidade para aquele momento. E imagina eu criança vendo tudo aquilo, bandeira, aquele negócio todo. É bem interessante. Ei, Tibério, uma pergunta. Hoje em dia é mais fácil, cara, criar uma música assim para se organizar. Mas antigamente, como era assim que vocês criavam uma música assim no meio da torcida, pra torcida mesmo, pra apoiar? Final dos anos 80, que é o meu período, era o que estava em voga, que estava no momento, eram as músicas do carnaval. Então, como aquela Explode Coração, a maior felicidade, né? Aí era música de uma escola de samba. Aí o pessoal acoplava, é lindo o alvinegro contagiando, sacudindo essa cidade. Então, os ritmos de música dos anos 80 até meio da década de 90 eram músicas de escola de samba, do samba. A ideia do funk veio surgir de 95 em diante, mas no final dos anos 80 até 94, começo a 95, eram músicas no sentido de carnaval, né? Aí o pessoal só trocava a letrinha pelo nome, né? E o tradicional vou, dum, 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 que era o tradicional. A Seara Amor se inspirou muito em torcida de fora? Teve algumas torcidas que a Seara Amor olhou assim, tipo... Deixa eu botar aqui uma torcida do Vasco, Botafogo, Palmeiras, essa torcida se inspirou muito? Segundo o Edmilson, na fundação dele, ele se inspirou muito na torcida do Botafogo, até pela semelhança dos uniformes, né? E ele se inspirou também na torcida corintiana naquela época, quando ele viu alguns indumentários que ele tinha. Isso a turma dos anos 80. Então eles, segundo o Edmilson e Atagan, eles
copiaram as ideias da turma ali de São Paulo e do Rio, né? Que queira ou não queira, eram os referenciais, ainda hoje, São Paulo ainda é um referencial em termos de torcidas organizadas no Brasil, que em São Paulo se chamava torcidas uniformizadas. Que é a TUP, né? TUP. Que foram eles que criaram a ideia de camisas, foi as torcidas de São Paulo que criou a ideia, por isso que eles lá, até bem pouco tempo atrás, ainda é chamado de torcidas uniformizadas. Você encontra no YouTube, em alguns lugares, lá os programas lá, torcidas uniformizadas, o programa das torcidas uniformizadas, que era muito comum. Aí o nome organizado começou Rio e os demais estados abraçaram a ideia de torcidas organizadas. Aí hoje em São Paulo se chama também torcida organizada. Eu já cheguei a ver já no Altas Horas, os caras convidaram os caras da Jovem Fly, Independente, da Mancha, o Gaviões. Sabe quem tava também até o Paulo Sedam? Deixa eu ver se chega. Não sei se já chegou a ver já. Já conversei com ele. Já chegou a ver, tipo, no programa M da Altas Horas, eles conversam lá sobre tudo. Esse programa eu não vi, mas eu conheço ele. Depois tiver fazendo nada assim, só pra ter o conhecimento mesmo. É 1 hora de programa no YouTube. Tipo, os caras conversando na Altas Horas. Aí a galera da plateia perguntando pra eles, porque eles fazem lá da torcida, um movimento massa. Mas voltando pra falar em arquibancada, qual a diferença hoje? Tipo assim, uma corra massa que chegou agora com a novidade da arquibancada e 2 coisas que perdeu a essência da arquibancada. Porque querendo ou não, eu sei que o novo veio pra melhorar, mas também tira muita coisa que o velho tinha de legal. Bem, no atual momento, assim, a gente não tem muita liberdade para se fazer festa. Eu vejo muita burocracia. Às vezes as entidades responsáveis, eles punem o CNPJ em vez do CPF. E, por exemplo, às vezes há uma briga, determinado jogo, determinada torcida, aí no jogo seguinte a torcida está preparando toda uma festa para fazer um mosaico, um bandeirão novo, aí você acaba perde por uma briga de determinadas dezenas de indivíduos que estavam brigando ali, a torcida inteira é punida por isso. Hoje já existe muita limitação de entrada de bandeiras. Eu acho muito linda a entrada de bandeiras, acho que é uma coisa que não deveria se perder. Eu gosto da ideia do papel picado. Agora, hoje o Castelão está um pouco tampado, então ele não dá mais o visual que se dava antes, que a gente ficava assim, não tem a boca do túnel que vai entrando. A ventilação era muito grande, era como se fosse um ventilador saindo para cima. A torcida do Corinthians usava muito isso, como fogos também caindo naqueles papel preto e branco. Então eu acho que dava um visual muito legal. Hoje não dá mais para fazer porque não tem ventilação, no Castelão é muito abafado, mas naquela época dava. Então assim, hoje é muito limitado para você conseguir algumas festas, né? É muito complicado. Aí a moda do momento são os mosaicos 3D, os mosaicos permanentes, que de fato é muito interessante. Porém, o Brasil ele tem a sua própria cultura. Eu morei na Argentina, morei no Peru. Eles são estilos barras, a América do Sul todinha. Eles não usam uniformes, né? O mais que eles usam boné, alguma coisa, lá 12, alguma coisa desse tipo, a torcida do Boca, os Boratos de tablão do River Plate, os meninos lá do Atlético Medellín, que eu tenho muito contato com os meninos, que eu tive muito tempo lá na Colômbia. Então, assim, eles usam mais eles usam a camisa do time, eles divulgam o time. Então, a cultura deles é a cultura de bar, não dá pra gente se assemelhar com eles. Apesar que no Sul tem. E essa cultura dos mosaicos 3D, ela é muito europeia. O meu receio como tradição é que a gente perca a nossa origem como torcidas organizadas. Ó, pra você ter uma ideia, eu não fui lá, mas eu conheci esses 2 rapazes lá em Buenos Aires. Eles são da torcida de um time na Croácia, Slipč. Lá o nome deles é torcida em português. A ideia deles é copiar o modelo brasileiro e não o modelo europeu. Tanto que o nome da torcida é Torcida, e tem lá um nome que eu não lembro agora. Eu conheci esses 2 rapazes lá em Buenos Aires lá e tudo. Inclusive eu dei até uma entrevista para o irmão deles, que tem lá um canal de TV lá na época lá. Já chegou a ver o Peleja, aquele canal do YouTube? Sim, já assisti. Eles explicam a motivação, aonde começou, parece o mosaico, onde ficou mais famoso, né? Foi na Itália, o clássico de Milão, que é o Inter e Mila, que os elementos teve tempo lá que eles estavam brigando muito, aí tava tendo muita mostra de torcida, aí os caras, a própria torcida dos 2 organizados chegou aí, mano, vai ter mais essa disputa, e eles fizeram só disputa mosaico visual, no mosaico mesmo, aí ficou mais famoso com esse intuito, mas só que é um negócio de lá, né, aqui nós temos um bocado de coisa massa também. Sabe o que eu achava massa? Quando nós estávamos assistindo, acho que foi 2009, 2008, Fortaleza final de Cearense,
Aí quando o jogador entrava, aí tinha aqueles papelzinhos que o cara, tipo papel higiênico, não sei se é papel higiênico. Sim, era a fita. No começo era papel higiênico literal, depois com o tempo passou a ser aqueles, tipo aqueles rolinhos de máquina que passa cartão. Supermercado, né? Pronto, aquelas bolinhas ali, a gente começou a fazer aquilo ali, mas no começo mesmo eu alcancei, em 88, eu cheguei a comprar os pacotes de papel higiênico, era papel higiênico literal. Antes teve um jogo que o Fortaleza entrou e Nacional ainda tava lá, os caras jogando, mas não acaba mais não. Aquilo ali é legal, porque cria um visual muito legal tipo de trás do gol. Uma cachoeira descendo. E agora falando falando assim de arquibancada, a bateria da Saramago começou quando? Porque em 82, né? Eu não sei se você já tinha instrumental, e a bateria começou quando? Naquela época, os instrumentos de torcida eram o corneteiro. Era o cara que fazia, era um cara que era da banda do exército. Aí ele tocava aí todo mundo, que era a ola, que ela cercava todo o estádio. E naquela época, olha o detalhe, um clássico Ceará e Fortaleza, a ola às vezes começava na Ceramor e passava pela torcida do Fortaleza, não tinha essa distinção. Como também eu tenho imagens na minha memória aqui de começar por eles e vir. Mas o corneteiro, ele começou lá. Então o primeiro instrumento de torcida organizada, pelo menos que eu não vou afirmar do estado, porque eu não tenho certeza 100%. Eu tô com essa dúvida agora, tentando me lembrar, não lembro, mas na torcida foi o corneteiro. Ele era um cara que tocava, ele animava. A bateria já veio surgindo em meados dos anos 90. Até 80 não se existia bateria. Tinha a batucada, eu me lembrei agora. Tinha a batucada em 86, a turma da charanga, que era que o pessoal mesmo assim, meio que coisa de pagode. Só que eles animavam o esquenta, nem tanto propriamente a torcida em si, né? Mas tinha a turma lá com aqueles instrumentos, né? A caxambiga, as coisas e tal, o repique. Fosse uma banda mesmo de pagode, de samba, entendeu? Não era aquela coisa organizada como se é hoje. Mas existiu sim, em 86 começou a surgir uma turma lá, levava os seus próprios materiais, tocavam lá, era muito mais focado na época no esquenta. Quem animava mesmo era o corneteiro. Ele começava as músicas tradicionais, aí a turma, o estádio ia acompanhando. Mas a própria bateria da Saramago mesmo, o instrumento Saramago, que começou a ter a Saramago ter um local, tipo assim, a Saramago ficava em qual local na arquibancada antes? Porque eu não sei se tinha essa distinção, tipo, porque hoje em dia tem, Superior Norte é Saramago, aí embaixo mais povão, aqui é povão e o outro lado do MOF. Nos anos 80, a Saramago, ela pegou a metade do estádio ali lá em cima, porque era até um setor do Fortaleza, e a Saramago pegou aquele pedaço para poder pegar dominar aquela região, aquele lado do meio dali, né? Porque já tinha uma boa circunferência de Fortaleza e na época tinha um lance de arquibancada que era separado, que era para ser para os visitantes, ali era do Fortaleza. Então a Saramago começou a se posicionar ali e ocupou aquele espaço no meio do gol do Castelão. E no PV sempre foi de trás do gol, de preferência ali, aquele primeiro do lado do Aécio ali. Quando era jogo só do Ceará, no segundo tempo a turma passava lá pro outro gol, né? Pra ficar vendo gol do próprio time, né? Sempre ali empurrando ali o time. Mas no PV a gente sempre ficava ali de trás do Aécio e no Castelão era no meio. Aí mais ou menos em 2000 e, se não me falha a memória, lá para 2003, 2004, é que a Saramago mudou de posição, ficou ali atrás, onde era antigamente uma torcida corrimã chamada Fúria Jovem, e a Saramago ocupou aquele setor ali, ficando de trás do gol, que dava um visual bem mais chamativo e empurrava mais ali, fazia uma pressão maior ali dentro ali. Então se viu que era mais interessante ficar atrás do gol. E já chegou a participar de algum evento da bateria? Já quis aprender alguma coisa assim? Rapaz, eu tava até falando com meu filho hoje, meu filho falou assim, papai, eu tenho vontade de aprender a tocar, né? Assim, na minha época, tinha os ensaios, mas assim, eu propriamente não me interessei tanto. Eu ia pros ensaios, mas meu negócio era ficar conversando, tomar e paquerar com as meninas que iam assistir os ensaios, né? Aí eu acabei nunca me dedicando assim, não. Mas hoje eu vejo com pesar, né? Eu poderia ter aproveitado uma oportunidade, que eu acho muito massa, né? Eu acho muito massa. Anima o estádio, né, cara? Mas a bateria é algo tão massa que quando você repõe, até pra igreja, quando você repõe igreja, aí tem um louvor lá, e quando não tem bateria, não tem animação, quando tu vê o cara, é muito massa, é um bagulho muito importante, assim. E a bateria entrou quando na arquibancada das torcidas? Das torcidas aqui em Fortaleza, eu não tenho como te dar a informação exata, mas em meados de 94, 93, a Saramago já estava com uma bateria muito parecida com a quantidade que se tem hoje.
que na Copa do Brasil, inclusive na final, ela fez uma boa zoada, bom trabalho. E como que foi a escolha, assim, das torcidas do Nordeste? Porque em São Paulo é samba, né? Lá tudo é samba. Aqui a gente é mais funk. Você acha que teve essa distinção assim, ó, não vai ser diferente dos caras? Ou foi algo assim que... Não, aqui a galera gosta mais de funk, então não vai ser funk. Cara, é o seguinte, até 95 era as escolas de samba que influenciavam nas músicas, mas o funk ele explodiu muito em 93 aqui em Fortaleza, ficou algo muito forte, as equipes como Circuito, Super Dance, Arroz com Fumo, Agito Jovem ali do Aguiar, então eles explodiram muito jovem, então os jovens, quem era jovem começou a curtir funk. E já mais ou menos no final dos anos 90, o funk ele foi extinto da capital de Fortaleza. E as galeras que frequentavam, elas migraram para o estádio. Elas já iam, mas meio que ficou como única opção de lazer para a juventude de periferia o estádio, porque era era praticamente, eu lembro que se fosse eu já entrada de um baile era 5 conto, ainda tem até uns canhotos, era 5 conto, o estádio era 5 conto e a meia era 2,50. Então, já que não tinha baile funk, para um jovem de periferia ele só tinha uma opção para curtir no final de semana, que era o estádio. Então, a turma entrou. E as gestões das torcidas tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Porque enquanto eles tentavam manter a tradição das músicas de carnaval, a turma chegava gritando com gritos de bairro vindo dos funks. Então, aí, sabiamente, com certa sabedoria, as direções das torcidas começaram a introduzir essas músicas de grito, não sei o que, bonde não sei o que. Introduziram isso para, em vez de divulgar o nome de um bairro, ou de uma região, ou de uma galera específica, o nome da torcida toda. E isso foi uma jogada de marketing e de publicidade para atrair o maior número de jovens para a torcida organizada. Porque queira ou não queira, o motor de torcida são jovens. E da periferia, principalmente. Exatamente. Porque eu acho que a própria torcida, assim, veio muito da periferia. Tudo era da periferia. Tipo, todo bairro tinha um lado, né? Lado A, lado B, a galera todinha. As torcidas teve que escolher um... Não, as torcidas não escolheram. As torcidas pegaram um lado pra eles mesmos, pra poder entrar dentro da comunidade. E agora falando assim de comunidade, lá dentro do teu bairro, como que eram as ações assim, pra ajudar a comunidade, ações sociais? Hoje eu fui muito atuante ali na Parquelândia, ali na região próxima a Bezerra de Menezes, no antigo Colégio Júlia Jorge. Era um dos líderes tanto das galeras de gangues lá na época como de torcida. Hoje, atualmente, eu moro no bairro Rodolfo Teófilo e a gente da velha guarda do bairro do Novo Ideal, temos atuações lá, como por exemplo a Festa das Crianças, proporcionada por membros da torcida organizada, que a gente ali beneficia 2 comunidades dentro do próprio bairro Rodolfo Teófilo, como por exemplo Forró da Bala, que é uma comunidadezinha simples, onde já atuamos com mais de 4 anos desenvolvendo lá um trabalho com eles, e também logo ali próximo, ali na Gonçalves Dias, também a gente tem um trabalho ali que a gente faz com as crianças no final do ano. Em algumas ocasiões a gente achou por bem fazer no principal cartão postal do bairro, que é ali o Campo do Novo Ideal, porque abrangia todo mundo da região para poder participar dessa festa das crianças. E como é que tu viu a expansão das torcidas dentro da comunidade? Porque antes, tipo assim, tinha as torcidas foram feitas mais na universidade. Eu acho que a tu foi feito dentro da universidade, que foi a galera grupo de estudante, eu não sei. A Saramo foi feito por grupo de estudante também, ou foi feito assim por um grupo mais familiar? Porque a Falange foi feita por uma família, que foi a família Fiuso, né? Sim. A tu foi feito por um grupo de estudante de universidade, e a Saramo foi feito por... A Saramão ela foi feita pelo Edmilson, como eu havia falado anteriormente. Mas né? foi só ele ou tinha um grupo? Não, ele foi para o estádio e ele via as pessoas que já tinham bandeira. Aí ele foi cadastrando o nome e dizia, tô fundando uma torcida, você quer agregar a gente? Porque o cara já tinha uma bandeira, já ajudava a dar um visual. Foi uma estratégia de marketing muito grande que ele teve. Então ele ia agariando pessoas, ele não, foi pegando pessoas, né? O que ele chamou para estar próximo dele, que ele é muito bom nisso, que era o Yatagã, que tinha contatos com muitos jornalistas, muitas pessoas importantes, ao ponto da Placar fazer uma matéria sobre a Saramô, com 2 anos de fundação, né? Então eles têm lá o registro e tudo. Então, assim, a pessoa próxima de família dele foi a Yatagã, mas a Saramô ela surgiu com essa ideia mesmo de agregar as pessoas. Tanto que havia tradicionais, não dá para pronunciar aqui o apelido deles, que é um apelido bem... Haviam pessoas tradicionais, que eram bem simples, bem pobres, que a gente tinha que buscar eles para ir para o estádio, e tinham pessoas de poder aquisitivo bem maior. O que eu acho muito interessante na Saramô específico, nós tínhamos pessoas de um patamar elevado dentro da sociedade aqui de Fortaleza. E nós tínhamos gente que tinha uma refeição por dia. E ambos estavam se abraçando junto ali, comemorando. Um sentia a falta do outro, ia buscar, ia chamar, aquela questão da unidade, de família, o valor família.
torcida é isso. Eu acho que torcida só cresce porque é um bagulho assim, porque ninguém tem vaidade. Porque todo mundo que tá lá tá pelo clube. Tipo assim, ninguém tá lá pra se mostrar. O cara tá, se o Ceará tiver mal, tá todo mundo mal. Se o Ceará tiver bem, tá todo mundo bem. Mesmo tendo dinheiro, o cara ia tá triste igual o cara que não tem dinheiro lá. Exatamente. Eu acho que torcida cresceu muito aqui porque muita gente não tem o amor que o cara recebe na torcida dentro de um lá, mano. Aí o cara vai na torcida lá, o cara se vê abraçado, o cara se vê conquistado pela galera que tá lá, e o cara abraça a ideia mesmo. Por isso que tem gente que tá à toa, tem gente que faz o bagulho porque é uma coisa mesmo que o cara sente de coração. Às vezes você vem de um lado desestruturado e você vai pra um estádio, você vê um cara que tem coragem de pagar, pô, o cara vai pagar ingresso pra mim, ele nem me conhece. Aí aquilo você já cativa, né? Ou te ajudar na caravana, arruma o dinheiro da caravana que pode deixar com o ingresso da comida é com a gente. As caravanas são um grande exemplo da unidade de família, que um vai ajudando o outro, aquele negócio todo. Eu fui pra caravana de Juazeiro, aí o nosso frente falou assim, mano, caravana é história de vida, porque tu daqui pra lá tu vai ouvindo história. História. Pode ser mentira, pode, mas o cara tá contando a história. O cara, vem que o cara contou as histórias, o cara fala, mas será que é verdade? O cara tá contando, eu acho que é verdade. Ele tá contando, o cara é mentir. Mas tu acha que o impacto das torcidas dentro da comunidade, assim, do teu tempo pra cá, o que tu viu que a torcida impactou dentro da comunidade? Porque tem comunidade que tem muro de tal torcida, tem comunidade que tem cultura da torcida, tem tudo da torcida. A ideia dos grafites, por exemplo, ela é nova, ela não era da minha geração, né? A minha geração sempre teve pessoas envolvidas com pichações, com grafites, essas coisas, mas como é hoje os murais, não. O cara pegava um spray e fazia ali aquele negócio todo, mas como é hoje, essa ideia é muito nova, né? Da minha geração, eu acho muito interessante. Deixar o bairro visual, né? Visual do bairro e pegar o talento do jovem, né? Que o cara mexe com grafite e tal, ele faz a pintura no lugar certo, com a autorização certa e com a motivação certa, né? Deixa um visual diferente. Então, realmente eu acho muito interessante isso aí. E você ganharia recursos, respeito, por exemplo, o movimento no nosso bairro, o movimento de criança. A gente passa 6 meses trabalhando. É um movimento muito forte, né? E não só que em Fortaleza, a gente trabalha mais ou menos 197 pessoas diferentes, 197 festas no Dia das Crianças. É considerado um dos maiores eventos dentro do Brasil. Aí eu vou te dizer mais. Fora essa questão do trabalho de crianças, nós temos muita vez de assistência à comunidade. Por exemplo, eu sofri um acidente, eu sou motoboy. No ano de 2009 eu sofri um acidente onde, pela misericórdia de Deus e um milagre, eu estou vivo, mas eu fraturei a minha perna. E meus filhos, eu sou pai de 4 filhos, eu queria até mandar o nome deles, mandar um alô. A Ayla, Miguel e o Davi, que está aniversariando hoje, né? O Davi, papai te ama. E o Miguel. E o Noah. Ayla, Miguel, Davi, Noah. Aí o que acontece? Eu sustentava a minha família com isso aí. Sofri um acidente e houve uma mobilização muito grande de Fortaleza e do Brasil. Muitos amigos do Rio Grande do Sul, os meninos lá do Curitiba, pessoas de todo canto nos mandaram ajuda e supriram as minhas necessidades financeiras e a alimentação dos meus filhos. Sabe, assim, foi algo que eu me senti muito abraçado. E não só eu, muitas vezes quando a gente temos as reuniões lá na velha guarda, da torcida e tudo, e alguém está desempregado, precisando de uma cadeira de roda, alguma coisa, e a gente se mobiliza lá e vai chegando junto e vai ali ajudando, abençoando a vida dos nossos companheiros, né? Qual foi as principais mudanças que você percebeu na cultura de torcida dos anos 90? Acho que é porque as torcida mesmo, organizada mesmo de 80, eu acho que não existiu muito. Teve só mais os grupos mesmo que chegavam junto só pra jogo. Porque pra mim torcida não é fora de jogo. Tipo, torcida é dia a dia, aí você vai na sede, eu acho que isso é um negócio mais torcida. Acho que a torcida cresceu mais em 90. De 90 pra cá, tu acha qual foi as culturas de torcida, qual foi as mudanças que aconteceu mais dentro da torcida? Eu de 90 para cá, eu chamo, por sinal, algumas coisas. A cultura da migração das galera dos bailes funks para dentro das torcidas organizadas, que eles migraram para a torcida, mudaram o perfil de cantar nas arquibancadas. Não se tinha música nos estilos de hoje como música de funk, né? Os MCs de funk começaram a produzir CDs exclusivos para as organizadas, né? Qual era aquele MC da época lá que tu, tipo assim, a Saramô tem 42, 41, né? Tem a minha idade. Naquela época, 2000, anos 90, 2000, assim, vocês já tinha festa? Já. O primeiro baile funk de torcida organizada foi da Saramô, ela criou. E qual foi o MC lá que tu acha que... aquele MC lá se garantia mesmo botar pra quebrar lá no baile? Rapaz, seria injusto eu mencionar uma pessoa específica, mas
pelo o nome da época, por exemplo. Hoje os nomes são bem maiores, mas a Seara Amor trazer na época um Cidinho e Doca no auge, nenhuma torcida tinha trazido nem no Brasil. Então, como via que era uma torcida de funk, trazer os caras que com o autor de músicas muito conhecido, o MC Galo, hoje são nomes que são chamados velha guarda do funk, né? Não são como hoje o MC Posé, Cabelinho, esse pessoal todo, mas eles eram grandes nomes naquela época. Você trazer esse pessoal pra época assim, então ela deu uma sacada muito boa, foi muito boa. As festas, por exemplo, a cultura das festas de torcida não se existia. As culturas da festa de torcida, sabe o que era? Nos anos 80 e 90, até meio dos anos 90, era alugar uma casa de praia, os mais próximos iam, aquela turma fazia ali mesmo. Era nem festa, era uma confraternização, que hoje nós chamamos de confraternização, que até os bairros fazem isso no final do ano, né? Aí hoje não, hoje as torcidas criaram, isso começou em 2000, final de 2000, 98, 99, a Seara Amor já fazia, começou a fazer os bailes, né? E era bailes, ou seja, o funk foi algo tão forte dentro da torcida que a festa parou, não se usa o nome festa, se usa baile. Todas as torcidas do estado de Ceará hoje em dia usam o nome baile, porque o funk foi tão forte que ele mudou até a nomenclatura do evento, que é uma festa. Aí baile da torcida, baile de 42 anos, baile de 41 anos, baile de 39 anos, enfim. Então começou essa ideia dos bailes, né? E um funk aí da Seara Amor que tu escutou naquela época lá, que tu achou esse foi que é massa e tal, que cantava assim no estádio e cantava nos bailes mesmo? Rapaz, uma das primeiras músicas de funk que surgiu, que foi pra dentro do estádio, até do MC Sunda, Treme o Aécio, o PV já desabou, Castelão balança com a Seara Amor, que é baseado na história que há muitos anos atrás a arquibancada do PV chegou a cair da galera pulando, né? Então, aí ele ouviu essa ideia, dessa sacada, e ele criou, né? Treme o Aécio, o PV já desabou, Castelão balança com a Seara Amor. Então, era lá do funk. E a turma trouxe pra dentro do estado. Então eu acho que ali foi o pontapé inicial para as músicas que se tem hoje. Nessa questão aí de atração de baile funk, dessas coisas, como é que a torcida faz para trazer esses caras assim mais famosos de fora pra gente tocar aqui? Como é o segredo pra trazer pra cá? Cara, nesse quesito assim, eu acho o G assim muito desenrolado. O G ele tem contato, você vai pro Rio lá, mas os caras ligam pra ele, mano. Bota ele no camarote lá. Eu tive com ele algo assim. Lá, o dono da Furacão 2000, cara, quando ele chegou, Jeito, tá aqui e tal, vem pra cá e tal. Ao vivo, na época que tava lançando tava na época da pandemia, aí ele tava fazendo aquelas coisas ao vivo no YouTube, né? Aqueles canal. Live, né? Aí o Rômulo Costa do nada, o Jeito tá mandando um abraço pra mim, o Jeito da Seara Amor, aí Jeito, tal, pode olhar no YouTube, você vai ver isso aí. Então, ele é muito bem visto. Ele tem um contato assim, sabe? Inclusive ele é que fecha para algumas torcidas co-irmãs no Brasil, pela amizade que ele tem com os MCs dentro do Brasil, né? Então assim, ele sabe entrar e sair lá no Rio de Janeiro. O G é quase, eu digo que ele é o governador do estado, porque ele entra em todos os... Ele é muito conhecido no Rio, muito respeitado. Eu acho massa também que ele falou da música lá do Sunda, que fala sobre alguma coisa que aconteceu. Eu acho que tá faltando muito isso no dia de hoje das torcidas. Tipo, músicas que pegam histórias passadas, falam as coisas que nós fez. Sim, sim. Eu acho que as duas torcidas estão precisando reformular as músicas. Sim. Porque primeiramente agora tem que reformular, né? Por conta que não pode mais ter nenhuma letra homofóbica, por conta do preconceito, né? E as torcidas têm que começar a pegar a música. Uma vez o Abel tava dando uma entrevista, não sei se já chegou a ver, o Abel disse que músicas curtas, mas só que objetiva, traz o público completo para poder cantar. Eu acho que as torcidas aqui também tinha que ter uma, duas, três. Uma vez, eu trabalhava de segurança no Castelão, e a torcida da Gaviões só cantou uma música, o jogo todo de uma música, aquela Vamos Corinthians, porque hoje teremos que... Tu acha que as torcidas aqui... Eu acho que é muito mais difícil, né? Porque nós já temos a cultura de ter várias músicas, cantar funk. Tu acha que as torcidas aqui teriam uma cultura de passar o jogo todo de apano com a música, ou fazer uma ou duas, assim, pra ter uma diferença? Rapaz, é porque assim, São Paulo, eles não são ainda a ideia do samba, né? O samba, eles são muito sambistas, né? Apesar que essa música, assim, a melodia dela, ela é um pouco parecida com as músicas de barra. Se você for estudar bem as melodias de músicas, ela é muito próxima das torcidas barras da América do Sul. Eu, particularmente, eu acho que não vinga muito aqui no Ceará, porque a nossa cultura é o funk. Até mais do que o Rio de Janeiro. A gente canta mais o funk que a torcida do Rio. O funk foi criado lá nos Morros Carioca, mas aqui, meu irmão, é algo cultural muito forte.
Aí eu acho que, tipo, porque querendo ou não, os caras cantam o jogo todo, e a Gaviões é uma torcida assim mesmo chata. Se tu joga contra os caras é chato, passa o jogo todo e cantando, o time tá perdendo, 3x0, os caras tão lá. Eles cantam mais o jogo todinho porque as músicas deles são mais de apoio. De apoio e mais fácil de pegar também. As nossas músicas são grandes, nossas músicas são quase música de CD. Aqui no caso aqui do Ceará, Fortaleza, dos times daqui do Nordeste, a música é mais grande mesmo, como ele falou. É porque é batida de funk, né? Tem a bateria, eu acho que tem tudo esse complô. Agora uma pergunta aqui. Quais são as tradições, desde o começo da Saramô, que até hoje ainda tem dentro da própria torcida? Tipo, tradições que tu vê que, massa, isso ainda tá, nosso projeto ainda tá continuando, essa coisa pegou de antiga e ainda tá hoje em dia. A ideia do bandeirão, né, de não perder a ideia de colocar o bandeirão, que isso projetou a Saramô em nível mundial em 94, quando ela lançou o maior do mundo. E, assim, atuais gestões não têm deixado perder esse pique de levar os bandeirões, né? E a ideia das bandeiras, apesar de ser muito restritiva, mas a velha guarda da Saramô, ela orientou muito, pediu muito essa ideia de ter a entrada das bandeiras vindo lá pela ponta. Aí a turma vem com as bandeiras ali, voltou isso aí, eu acho muito interessante, e seria interessante não perder esse vínculo. Meu tio chegou a dizer, quando ele frequentava o estádio assim antigamente, no tempo do Maurição, que quando chegava lá na sede, a primeira coisa que o Maurição mandava era cantar o hino do Ceará, que tava na parede da sede, que se não soubesse tinha que aprender lá na hora a cantar. Tinha na parede lá, é? Tinha. Na parede do Ceará. Na parede, né? E assim, uma coisa assim, para quem trata, para as pessoas agora, né, a nova geração que tá entrando assim na Saramô, o que tu falaria pra galera, tá entrando na Saramô, tem que seguir esses fundamentos aqui? Qual os fundamentos que você daria pra uma pessoa que estaria entrando agora? Cara, em primeiro lugar, o clube, né? É o clube. Segundo, a torcida, e depois as suas áreas, né? Quem fala quebrada são os paulistas, a gente fala nossas áreas. As áreas, nossa favela. Né? Nossa comunidade, a nossa galera. Então, assim, é o clube em primeiro lugar. A razão da torcida existir é o clube, a razão da galera daquele bairro existir é o clube. Então, o clube tem que estar em primeiro lugar. E a torcida, depois é que a torcida vem, para depois vir a sua galera de bairro. Sua galera de bairro só existe porque existe a torcida, e o sentido dela está ali, a torcida. E como que tu vê a modernização das torcidas organizadas? Agora com a internet, com TV, com tudo. Porque antigamente a torcida organizada, no máximo, assim, tinha uma matéria no jornal, eu achava muito massa. Quando, tipo assim, Fortaleza, Ceará, TUF leva um bandeirão gigante, aí aparece lá a foto. Hoje em dia eu acho que não tem muito isso, principalmente jornal, não tem mais. Rapaz, eu estava conversando esses dias, desde 2012 mais ou menos, a gente tem percebido que a mídia televisiva, ela não dá mais ênfase às festas das torcidas. Se não fosse a própria internet divulgando, a gente não tem mais essa divulgação como se tinha antes. É como se não houvesse um interesse das pessoas da torcida organizada, porque são as pessoas mais simples. Na verdade, a torcida organizada tem todo tipo de gente, mas sua grande maioria são de pessoas mais simples. A sensação que se tem é que há uma exclusão das organizadas por ser um setor chamado popular, de pessoas mais simples, né? Dá uma sensação isso, eu não posso afirmar, seria perigoso eu dizer isso, mas de uma forma cautelosa me dá essa impressão que há, por parte da mídia televisiva, um preconceito com as organizadas. Na sua opinião, tirando Fortaleza, claro, quais as maiores rivalidades que tu já testemunhou aqui em dia de jogos? Rapaz, existem muitas, assim, que eu não tenho como afirmar mas eu vou dividir por etapas. Houve um dado momento que a nossa rivalidade com a torcida do América de Natal era muito grande, porque a Série B era constante jogos contra eles. Então vamos separar assim, uma regional, Nordeste, e uma nacional, Sul-Sudeste. Mas... Pronto. No atual momento, a nossa grande rivalidade está com as torcidas de Recife. No atual momento, Sport, Santa Cruz, no nosso caso, que a gente tem uma certa rivalidade com eles. Então, as torcidas de Recife. No Sudeste, nós temos uma certa rivalidade com as torcidas ali do Cruzeiro, né? Eu tenho percebido que dessa ascensão do Ceará para cá tem sido assim uma certa rivalidade com eles lá, como também a torcida do Fluminense, ali no Rio de Janeiro. Em São Paulo, assim, a gente vai e volta tranquilo, agora, sempre há aquela zoação natural, né, de torcida, mas agora rivalidade de São Paulo, a gente não, pelo menos para conosco, não. Né? Agora no sul, que é propriamente ali os estados do Paraná, Curitiba e Rio Grande do Sul, mas em Curitiba,
Nós temos eu vejo uma certa rivalidade com a torcida do Atlético Paranaense, né? Os fanáticos. É porque a torcida do Atlético lá também é muito ligado com nós aqui da torcida do Fortaleza. Automaticamente a torcida que são ligados o nosso rival aqui no estado são nossos rivais lá, mas existem lugares específicos que existe realmente uma ameaça. Então, assim, os fanáticos, mas lá em Curitiba também, a torcida do Paraná, a Fúria, eu tive em muitos embates com eles. Eles são uma turma boa, são adversários, mas são respeitosos. Tem homens de verdade do lado deles lá. A Fúria lá, eu acho que é uma torcida assim. Eu acho a Fúria só pelo fato do clube, tipo assim, porque o clube é um clube que tá sem divisão, segunda divisão do Paraná. A partir do momento que os caras estão lá, mesmo com o time estando embaixo, eu acho que os caras já foda. Os caras são foda só pelo motivo que os caras tá lá. A padronização deles são muito boa. Isso é uma cor do Fortaleza, acho lindo. Pena que eu não posso chegar nem perto, né, mano? Que a gente é do Atlético, mas eu acho bonito porque é a cor do Fortaleza. Vamos ver. Mano, os caras é massa, os caras pode não. Triste. Mas vou te dizer uma coisa aqui pra depois tu pesquisar com o pessoal lá. Eu lembro num carnaval que ali em Icaraí eu vi lá o pessoal da torcida do Fortaleza com alguns caras da Fúria do Paraná. Eu vi eles, que a gente tivemos um embate com eles nesse dia. Mas também por causa que a torcida da Fúria é junto com a da América. Eu acho que pode ter alguma ligação. Naquela época a Fanatic não era aliada da TUF. Então não era. Acho que esse é o motivo. Ligado até 92 o que ligava os clubes, as alianças eram relacionadas à cor da sua camisa. Aí depois de 93, depois de 94, 95, foi firmando as alianças que não vinculavam as cores do seu clube. Como por exemplo, a primeira torcida cearense que fez uma aliança e deixou isso claramente foi a Falange Coral com a Fanáutico do Náutico. Foi a primeira aqui. Vermelho e branco. Tem uma certa teoria, mas a primeira torcida aqui do estado que fez uma aliança, que colocou faixa lá no seu lado, do nosso estado aqui, foi a Falange Coral e a Fanáutico. Que hoje a Fanáutico é nosso aliado, mas em 94, na final, no jogo que eles classificaram, a gente tava lá, faixa lá. E na época a Falange era muito grande. O que eu também fiquei sabendo que a Fanáticos também era aliado deles, também da Falange. Cheguei a saber dessa história também. É que havia na verdade, troca de cartas, né? Então, assim, às vezes qualquer componente, na placar tinha um espaço, 4 folhas para você, com endereço de torcidas de Rio Grande do Sul, aí tinha lá Grêmio, caixa postal. Aí aí deixava lá disponível a sua caixa postal, você podia trocar. Poxa, eu acho legal a torcida do Goiás, do Goianese, do Rio Branco do Acre. Você achou legal? Você pegava o endereço e trocava com correspondência. Nem sempre queira dizer que seja a liderança da torcida, mas de pessoas. Então, assim, você vai ver fotos antigas, por exemplo, de gente da Mancha Verde no meio da TUF, de gente da Gaviões no meio da Ceará Amor, de gente da torcida do Santos no meio do pessoal, do Atlético, a Fanática do Atlético Paranaense, nós temos foto de pessoas nossas com camisa dos caras, e são aliados da TUF hoje em dia. Eu vi uma foto do Adler dentro da saída da Gaviões, aí também com a galera da Mancha e dentro da TTI. Os caras tinham muito respeito, que a galera respeitava muito, porque naquele tempo lá não tinha esse negócio de internet. Eu acho que a internet influenciou muito, teve muita mais rivalidade. A modernização, a internet, ela é igual a uma faca. Uma faca você pode cortar uma carne, você pode abrir um pão para passar uma manteiga, benefício. Mas em meio a uma briga, você usando essa faca, você pode tirar a vida de uma pessoa, cometer um assalto. Enfim, então assim, a internet ela é uma faca de 2 gumes. Ela serve para projetar as ações sociais das torcidas, para mostrar as festas, o dia a dia, porque o jogo começa dias, meses antes daquele grande jogo, trabalhando, arrecadando dinheiro, mas também ela tem servido para a motivação da violência no meio das torcidas organizadas. E existem páginas especializadas só para divulgação disso. E eles são o que mais cresce nas redes sociais. Verdade. E cresce por 2 lados, né? Por lado da polícia também. Ou qualquer um que esses grupos aí de briga, grupo de cor, tem polícia no meio. Se não tiver... Lógico que tem. O serviço de inteligência assim nem precisa trabalhar muito, porque muita gente propaga isso aí. Já divulga, né? Já divulga, às vezes, coisa que é só entre as lideranças, já de repente todo mundo a polícia já chegou na hora, já sabe que vai acontecer alguma coisa ali. Os caras saem, vou sair aqui do bairro aqui, do nada, os caras, a polícia já tá aqui, A polícia normalmente esperando. Agora eu acho que tu esqueceu de um canto, Belém. Chegou aí já pra Belém? Já, fui pra Belém. Mas assim, de fato, a remoçada com a gente, vou lhe contar até uma curiosidade, não sei se o Regis falou, a torcida do Remo ela é junto com a gente, a Trovão Azul, inclusive eu tenho uma foto.
de um jogo lá, a Trovão Azul tava junto com a gente, não era a torcida do Paysandu. E a Trovão Azul, que era a maior torcida na época, não era remoçada, a torcida de primeiro escalão deles era a Trovão Azul nos anos 80. Então eles sempre houve uma questão cultural, um vínculo muito grande de paraense e cearense. Inclusive meu pai, minha família toda é de lá de Belém. Então meu pai era torcedor do Remo, fez parte da Trovão Azul. E havia esse vínculo muito grande dos cearenses com paraense naturalmente. E as torcidas eram próximas, né? Aí quando foi mais ou menos finalzinho de 98, que a torcida do Paysandu veio aqui e não havia essa rivalidade toda, aí eu pensei, vamos receber os caras vêm de cara, vamos tratar eles bem. Aí criou um vínculo maior com a torcida do Paysandu e a torcida do Remo começou a se aproximar do Fortaleza no torneio chamado Ceará Pará em 93, que a torcida do Remo veio pra cá e a torcida do Paysandu. Aí no primeiro jogo foi Ceará e Paysandu, a Ceará Amor foi receber os caras, deu a alimentação, os caras vindo, não tinha briga como se tem hoje. Então quem vinha de fora, você tratava bem, porque você ia pra lá. Aí os caras te retribuíam. Então, às vezes, no mesmo estado, você ia. Náutico, você do Náutico recebia a gente bem. Santa Cruz recebia a gente muito bem lá. A do Esporte já era mais assim. Mas a gente... Mas tem foto com vocês, com a Jovem do Esporte lá. Cheguei a ver já a foto. Sim. O Maurição teve muito contato com os Simpsons, nos fundadores da Jovem do Esporte lá, né? Que foi um dos presidentes lá. Então, assim, inclusive a Garra do ABC, a Garra do ABC foi aliada do Esporte nos anos 90 e hoje são rivais, né? Então, assim, as alianças, o vínculo dela nos anos 90 era torcida organizada. Era um movimento torcida, era aprender, era ajudar um ao outro, era para receber, porque não tinha muito recurso. Hoje, as torcidas têm mais recurso, é outro tempo. Hoje você consegue fechar 10 ônibus muito rápido. Aquele tempo para sair um ônibus era muito difícil. Aí o cara ia só com ingresso, sem comer. Aí você precisava ter um contato para receber com apoio, com alimentação. Eu lembro das primeiras caravanas interestadual, foi em 2000 para 2001, foi lá em Recife. Aí eu me surpreendi quando cheguei lá na torcida do Náutico. A torcida do Náutico fez feijoada, fizemos várias pessoas trabalhando a noite toda, cara, pra fazer, porque feijoada dá trabalho pra fazer. Os caras passaram a madrugada. Tem gente que ainda fala que é melhor de um dia pro outro, né? Tem gente que não tem essa história. Eles começaram de noite a feijoada, que deixaram de molho lá. Eu fiquei conversando com uma senhora de idade que tava cozinhando pra gente. Poxa, vocês vieram de tão longe, o mínimo que a gente pode fazer é vocês dar uma comidinha ralé, né? Falou até essa palavra pra mim, ralé. E pra vocês conhecerem aqui a Pitu, que é a cachaça típica lá de Recife, né? Mas não tinha aqui não, de Ceará, Pitu? Na época não, era muito difícil. Aí o que acontece? Então assim, até o meio dos anos 90, era o vínculo de amizade, não tinha alianças. Qualquer torcida que viesse pra cá, contra o Ceará, havia os meninos lá recebiam bem, davam uma alimentação, pagavam uma cerveja, trocavam ideia, conversavam ali e tal. Precisava de um apoio, alguma coisa, precisava ir no banheiro, a gente leva vocês nos banheiros aqui e tal. E fazia essa política da boa vizinhança. Não tinha essa violência que se tem hoje. Aí depois foi que, no final dos anos 90, que criou as chamadas alianças. Aí ficou muita rivalidade. Acho que a rivalidade cresceu mais lado A, lado B, né, entre as torcidas. Eu não sei se a Ceará Amor é DPA. A Ceará Amor não é, né? É assim, a Ceará Ela Amor é é DPA. Com todos, ela com todo DPA, do Sudeste pra baixo ela é. Tirando Santa Cruz. É, verdade. A DPA de Minas Gerais pra baixo, a Ceará Amor todinha é. Não, é porque, tipo assim, tem a DPA do Nordeste, eu acho que não é com nenhum. A torcida do Ceará não é aliada com nenhum DPA do Nordeste. Porque a DPA do Nordeste... É com a garra do ABC, a garra do ABC é DPA. Mas né? Trovão, Bamor, Inferno, Mancha, nenhuma. Acho não, que não mas é, a garra é Sampaio, a torcida do Sampaio Correia, né? São tudo DPA também, né? Tá aí o bagulho que ninguém fala, que a galera diz que a Ferro TRT briga por causa de aliado, ou acho que não é por causa de aliado que os caras brigam, não é. Acabou até de brigar, né? Tempo agora, porque teve que o Marcelo Paz deu a proposta lá. A Bamor tinha uma torcida, tinha duas torcidas, uma era lá do A, outra era lá do B, que era a Bamor e a Terror Tricolor e a Povão. Na verdade era 3, né? A torcida do Bahia era tão grande, tinha 3 torcidas grandes. Não, mas a Povão acabou. A Povão e a Terror estão bem menor. A Bamor, se ela fizer uma caminhada, mano, dá uma zona de uma torcida aqui do nosso estado. Ó, a Bamor tinha uma torcida de lá do A, que fechava lá do A, e a Terror era
Todas as alianças da Terror era rival de todas as alianças da Bamon, não tinha nada. E os caras conviviam junto. Os caras não tinham muito atrito. Por isso que eu falo que de vez em quando as torcidas, não sei se a Saramon e a Mof hoje ainda tá tendo conflito, ou já se interrompeu esse conflito. Muitas vezes é mais por ego mesmo, da galera que tá na frente, né? Pelas alianças, porque a galera da torcida do Bahia conseguiu remediar tendo essas rivalidades por dentro. Eu acho que também esses conflitos entre primeiro e segundo escalão, que agora tá crescendo muito, eu acho que é por causa de ego, alguma coisa assim. E isso no Brasil todo, viu? Não é só aqui, não. Tem muitos lugares fora do Brasil que às vezes... que a gente sabe, né? Que tá com problema assim, entendeu? E agora, a modernização da torcida, tipo, agora, torcida organizada tá tendo patrocínio, mano. É um bagulho que tá vendo muito agora, todas as torcidas têm patrocínio. O que é que tu acha dessa modernização da torcida com patrocínio? Tipo, antigamente só tinha o nome Cearamon na camisa, agora tem Cearamon, o patrocínio dela, o que é que tu acha disso? É mais caso de aposta esse patrocínio. Eu acho que é um... Pra perceber. Tipo, ele falou da Adidas, aí pra mim foi algo muito histórico, porque é o Adidas, né? Agora, casa de aposta, todo dia cresce uma casa de aposta nova. Rapaz, é o seguinte, eu tenho a seguinte percepção: se esse patrocínio não render frutos para a torcida, eu acho que não tem sentido. Porque, por exemplo, a entrada dessas casas de apostas, ela tem que, no mínimo, baratear e muito as caravanas, entendeu? É um absurdo você estar continuando pagando valores numa caravana, sendo que você tem um apoio muito forte na casa de aposta. Eu não sou de acordo se isso não render retorno para a torcida, para os componentes da torcida, para o investimento da torcida, né? Pelo bem material da torcida, ajudar a comprar uma sede, construir alguma coisa. Vendo esses investimentos nesse sentido, está aprovado. Agora, se não tem retorno para a torcida, eu não vejo com bons olhos. E o meu receio que... infelizmente o ser humano, onde vê dinheiro, às vezes acaba se corrompendo. Eu tenho muito receio dessas questões assim de empresas patrocinando a torcida. Mas é bom sim, é bom, tem muito benefício. Você acha assim, acho que um pensamento meu, um diretor de torcida que vive pela torcida deveria ganhar um salário? Sim, eu acredito que o presidente e algumas funções da diretoria tinham que ser remuneradas para ser 24 horas. Porque, por exemplo, qualquer confusão que aconteça lá na Caxunchina, lá em Taitinga, o jogo foi no PV, aconteceu uma briga lá, quem responde é o presidente. Então, assim, o cara vai abdicar da família dele, vai se ausentar, o cara vive 24 horas torcida. E assim, o peso para você ser liderança de uma torcida é muito grande. Eu acho que o nosso presidente responde todos os artigos penal de coisas que não foi ele, entendeu? Então, assim, quase toda semana ele tem que comparecer a uma audiência. Um perigo levar uma pisa, tá de bobeira em um canto, o cara... o cara viu o cara ali, que era diretor, o cara vai lá e bate no cara. Só o cara tá lá de bobeira. De vez assim, a sua família, né? Você ter filhos, ter esposa, não poder expor, né? Muito complicado. E caravana, já que tu falou de caravana, fala em uma caravana histórica, assim, uma caravana que... quando você vai pra qualquer canto, irmão, fui pra um canto ali, cara, do nada dá uma caravana mesmo. Rapaz, eu conheço os principais estados brasileiros, né? Do norte, os principais estados, eu tenho uma tatuagem aqui de todos os estados, eu tenho que renovar aqui, que tem algumas que não tem, né? Tenho aqui, tudinho aqui, até pra Argentina e tal, tenho que renovar aqui. Mas pra mim, caravana, importante é aquela que traz um título, né? Então, assim... essa do esporte agora do final da Copa do Nordeste, como também a do Bahia foi muito bom, que foi a primeira, mas essa do esporte foi muito interessante para mim como pessoa, porque lá eu vi várias gerações. Eu cheguei a ver a nova geração indo na caravana, eu fui e vi gente do meu tempo, cara, já coroazão indo com o filho, tem um lá que ia com a neta, ó. O cara ia ele, a esposa, a filha, o neto e o genro na mesma caravana. Porque assim, a caravana da velha guarda é família, entendeu? A galera mais tranquilona e tal, a galera... Tem corredor? Tem que ter, né? Começa pelo nosso, né? Pô, foi a gente que criou essa ideia, né? Tem que começar para dar exemplos mais novos, né? Então, assim, é muito legal. E na nossa torcida especificamente, o nosso ônibus é assim, dividido assim, ó. Velha guarda sempre vai para caravana. É velha guarda, organização e bateria junto. Aí a gente vai passando para os mais novos, os princípios da torcida, o foco, o objetivo, né? E tal, dá uma corda na galera pra galera não se desvirtuar muito, entendeu? Tem o pessoal para determinadas coisas que não é bom se envolver com aquilo. Seu foco é isso, então foque aqui. Se envolva nessas coisas, não. Cada um tem a sua função, né? Quando eu fui pra caravana pra Juazeiro, os caras, ó, meu chapa, se o Fortaleza perder, tu vai volta, né? Oxe, eu vou ter que apanhar de novo. Vai! Aí eu... mano. O cara fica mó triste. O novato sempre ó, descola. É porque é uma pra tu ir
se o time perde, tu leva outra, e se for jogo de guerra, tu apanha de novo. Aí o cara, é uma situação triste, meu filho. Cara, tu paga só pra ir, mas tu não sabe se tu vai voltar com os couro normalzinho, não. E depois o cara leva o corredor, né, pro cara se sentar de novo assim, pra atacar as costas na cor. Ai, que sal, chega e gruda, mano. Aí corra triste. Essa caravana do esporte esse ano, chegou a quantos anos pra essa caravana? Rapaz, tu me pegou agora, mas eu não Mas parece que deu mais de 20, deu muito longe. Foi só a torcida do Ceará ou quando foi parando em certos estados, foi chegando a torcida assim pra apoiar, porque era jogo de guerra, era jogo na ilha? Cara, não, lá os meninos apareceram, né? Eu lembro que o meu ônibus chegou, a pessoa lá de Recife tava até lá já, a pessoa da Fanática. Parece que houve umas fotos lá da MOF, parece que eles pararam na Paraíba, a galera lá da TJB lá vieram com eles. O pessoal da MOF são muito ligados, os meninos ali na Paraíba, né? Normalmente, todo jogo quando eles vêm, a pessoa da Paraíba também vem junto com eles também, normalmente. E teve uns carros, tipo assim, porque sempre tem uma galera que vai de carro, tipo, teve. Foi muito carro escoltando lá vocês? Teve muito carro. Rapaz, teve uma turma aqui, teve um grupo de 10 amigos meus que foram de moto daqui pra lá. Foram de moto. Os caras foram viajar. Falando agora, tô me lembrando do cara que foi pra Uruguai de moto, mano. Ele foi feliz ele ter voltado. Pra ele ter voltado, mano, eu acho que ele voltou muito triste, mano. Ainda bem que ele tinha família. Se ele tivesse família, era capaz de ter nem voltado. Mano. Mas lá, a vitória lá, tipo, qual a sensação de ganhar dentro da casa dos caras e fazer festa com os caras tristes deve ser mó massa. Eu nunca fui pro jogo assim de título fora, eu acho que deve ser mó massa ganhar dentro da casa dos outros. Cara, o esporte em si, pra mim, teve um sabor todo especial. Que eles ganharam de vocês aqui dentro também. Ganharam em 2014 da gente, na época a gente tinha um time bem com boa qualidade. Porém, a questão é a rivalidade com o pernambucano, que isso vem dos anos 60, né? Então, assim, o pernambucano, dentro do nordestino, ele quase que se acham alguém fora do seu... acima do seu povo. Ele é o sulista do Nordeste, né? Aí você vai pro estádio e eles ficam lá, quem tem nos Copa do Brasil? Eles usam um narrador. A torcida é calada. Não é porque eu tô zoando, não. Você vai pegar o vídeo lá, você vai ver a torcida, a Ceará Amor calando no estádio. Tá lá, foi destaque em todos os jornais, né? E aí eles usam o narrador, né? Pelo esporte e tudo, aí fica, né? Casar. Então, assim... Eu acho massa. Pra falar a verdade, eu acho massa esse grito. O grito eu acho massa. Não sei a torcida lá, mas eu acho massa. Tipo, tem o narrador, casar, acho massa. É um movimento massa, eu achei um movimento massa. Mas porque assim, eles são mais sem bateria? Não, eles têm tudo. Assim, porque eles não são ele, por exemplo, ele não usa muito funk, eles usam só essa música. Os gritos de guerra dele, que embala o povão, é isso aí, né? Aí os gritos dele, mesmo se você não conseguia ouvir o que eles estavam falando lá, se ele não sei se eles estavam punidos, mas você não conseguia... Não, acho que estava... Não, punidos eles não estavam, que eles estavam lá em peso. Eu digo assim, eu não lembro se eles entraram com mas bateria. Mas teve um tempo deles aí que foi liberado bateria, eles levaram bateria pro jogo e não pôde entrar. Mas eu não sei se na final, se eles não puderam levar bateria. Mas querendo ou não, uma final, mano, o cara tem que cantar de todo jeito, mano. Aí, o que acontece? Eles colocaram as caixas de som voltadas pra abafar, porque eles estavam calados, mano. Foi algo muito vergonhoso pra torcida local, mano. A visitante lhe calar. Uma coisa, a visitante lhe calar quando termina o jogo. É natural, porque eles ganharam, tá todo mundo triste. Mas calar você durante o jogo, eu nunca tinha visto. Mas como foi porque o Ceará sofreu esse jogo aí? Sofreu. De fato, o primeiro tempo foi pior que o segundo. Primeiro tempo acho que o Sport deu uns 15 pra 10 chutes no gol. Por isso que eu digo que pra mim, em particular, foi algo especial. Porque em 2014 a gente ia ganhar. Um errozinho besta, levamos 2 gols e aqueles empataram e foram campeão. Então, assim... Neto Baiano, né? Tirou uma onda. O Sport merecia ganhar. E nós ganhamos. E em 2014 nós merecíamos ganhar. Quem ganhou foi, então, se foi um sabor todo especial. Eu acho que também a soberba deles também não deixou eles ganhar. Tipo o Brasil da Série B esse ano. Rapaz, é o que eu lhe digo. O pernambucano, por sua essência e natureza, eles se acham Coca-Cola do Nordeste. Aí tem uma rivalidade muito grande com ele. Eu acho que não é o pernambucano, né? Acho que é mais do esporte mesmo. Porque tipo o Santa Cruz, os caras... mas eles estão lá embaixo e toda vida eles se mantêm, sabe? Eles se acham que... Eles têm uma boa torcida e tudo mais. Porque, querendo ou não, teve um tempo que tava levando o Nordeste nas costas. Hoje em dia, o Ceará e o Fortaleza. O Ceará porque caiu agora, né, mano? O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. O Ceará e o Fortaleza estavam carregando. Mas, antigamente, eu acho que 2000 pra 2010, quem carregava era o Bahia, mano. O Bahia e o Vitória carregavam o time do Nordeste mesmo. Os elementos de investimento, o Vitória parece...
Só não foi pra Libertadores que o time azarado é o Vitória. Foi terceiro colocado, só se classificava 2. Foi o quinto, só se classificava 4. Tá azarado, o Vitória, velho. Time azarado. Vitória teve bons times, velho. O Sport chegou aí por causa da Copa do Brasil. Foi. Por isso que errasse segundo. Não, mas naquele tempo a Copa do Brasil, não é querer desmerecer, mas não participava os times que estavam na Libertadores, tipo São Paulo, os times Cruzeão, que era os melhores da época, não participavam. Eu no ano que ele foi campeão, não lembro, mas eu sei que ele foi campeão em cima 2008. do Corinthians, né? Foi. De virada, que eles perderam 3-1 e ganharam lá 2-0. Eu não lembro. Eu sei que normalmente o time do Libertadores só entra depois das oitavas e da quarta, né? Mas em 2008 eu não sei. Não lembro. Sabe quando começou? Começou em 2014 para 2015, que o Fortaleza foi até as oitavas e perdeu pro Internacional, que tinha saído da Libertadores. Agora tem isso, antigamente não. Cara, quem fosse pra Libertadores não participava de Copa do Brasil. Mas agora, falando agora do Ceará, eu quero falar do Ceará. Como que é o movimento da Ceará dentro do Ceará? O que a Ceará pode movimentar, tipo, o técnico, o diretor, o time tá em crise, como é que a Ceará vai lá para poder movimentar o clube? A Ceará, até pela sua fundação, 41 anos, passou no mínimo 4 gerações, né? Colocando que as gerações são 10 anos. Hoje nós temos pessoas que trabalham no clube que fizeram parte da Ceará, né? Que são diretores, são executivos, gente ligada ao conselho do clube que fizeram parte da fundação da torcida. Então, a Ceará está inserida dentro do clube, na gestão do clube, de uma certa forma, indireta ou indiretamente, que são pessoas que hoje não são atuantes na torcida, mas que deixaram o seu legado lá. Aí, mas tipo assim, a gente ia pros treinos do Ceará. Aí a gente ia pra colocar a faixa da nossa galera, não da torcida em si, da galera. Cara, só a gente sabia, passava 2 segundos e aquilo, uau, era o máximo da gente. A nossa faixa passou no Globo Esporte, no programa de esporte X, B, A, B, né? Então, assim, pra nós era uma alegria, mas só quem sabia era nós, do movimento, né? Que tava ali. Eu ficava posicionado sempre de trás do gol, numa determinada área. Quando saiu o gol ali, olha ele, eu ali, não dava nem. Hoje eu ainda posso pegar no YouTube e parar, mas naquele tempo era frações de segundo. Eu fico imaginando o cara ir pro estádio de verde, aqueles verde cruelzão, verde limão, né? Porque tá aí de verde limão, ó, pra ver se aparece aqui no jogo. Eu fico imaginando isso aí. Aquele mais preto, mais branco, só que. O cara de verde, tu quer ser o Chagas. Certo. E eu quero uma pergunta aqui também, movimento político dentro de torcida. Tu acha que a torcida também tem a Anatog, né? O que é que tu acha da Anatog e o que tu acha de uma torcida ter um deputado, um vereador dentro da própria torcida para poder trazer causas para a própria torcida? Bom, vamos lá nessa parte final. Eu acho que a torcida, ela é o único não, mas é o lugar mais democrático, porque lá tá o pobre, o rico, o religioso, o ateu. Tem pessoas casadas, divorciadas, de várias orientações. Então é o lugar mais democrático. Quando eu abraço uma causa, eu já estou sendo antidemocrático. Então eu sou totalmente contrário à ideia de você politizar a torcida. Ela é muito perigosa, porque você pode excluir pessoas que pensam diferente. E a democracia ela tem que abrir espaço para todo tipo de gente. Já a ideia de você ter um candidato próprio é boa, porque ela vai defender as causas que você traz e de uma certa forma vai trazer benefícios. Sou totalmente favorável à ideia da torcida lançar o seu próprio candidato, né, para aquela determinada eleição. Então eu sou muito favorável a isso aí. Não sou de acordo com a ideia da torcida abraçar uma ideologia, uma causa política, porque lá tá todo mundo, de todo jeito. Então assim, eu acho que deveria até era proibido falar disso aí, porque para não gerar tanto problema, como nós estamos no nosso país muito arraigado a algumas questões, né? Então você tem direito de torcer Fortaleza, tem direito de torcer o Ceará e vice-versa, e a gente estamos conversando aqui. Da mesma forma, o cara ali pensa que eu sou a favor da galera que anda de skate, da causa dos skatistas. Eu sou a favor da causa dos motoboy. Eu não entendo a causa dele, mas eu quero que eu gostaria que ele entendesse a mim. Então a gente pode pensar diferente, mas estamos ali juntos pela causa do time que nós amamos. Então a arquibancada é o melhor sinal democrático. O que me achou legal no futebol, e até hoje, às vezes, não é nem o jogo em si, é o espetáculo das pessoas que estão dentro do estádio, a forma como eles estão trajados, vestidos. Lá no nosso time nós temos o Lampião, nós temos o Lampião, o cara vai todo caracterizado, parecendo os cangaceiros. O cara vai com cor de cangaceiro, bota aqui, sabe? Eu acho muita ideia, e na hora do gol você abraça um cara que eu não sei nem se eu vou ver mais ele de novo. Então assim, a torcida é um lugar mais democrático de um país democrático, é o estádio de futebol, e a gente limitar as pessoas aí se torna antidemocrático. Muitas vezes eu tô assistindo o jogo, o cara fica
tem hora que bate o raciocínio no cara. O cara tá assistindo o jogo, aí o cara olha pro... Mas por que eu tô aqui? O Fortaleza tá aqui ganhando 2-0, tá todo mundo feliz. Mas por que eu parei pra assistir um jogo de 90 minutos? Um bocado de cara que tá rico. Amanhã eu vou ter que ir pra casa trabalhar porque eu tô aqui. Aí do nada... Bufa, aí desperta aqui, aí o cara olha pro lado, olha pro outro, aí tu vê um mar de gente. Eu não tô aqui por causa do jogador, ninguém, tipo assim, porque muita gente fala, tu quer ir pra jogo, o cara tá rico, o cara. Mas eu não tô lá por causa que o cara ali é bom, porque o cara é o número. Eu tô aqui pelo clube mesmo, porque o cara cresce, né? Gostando, não é do jogador. Tipo assim, a seleção brasileira. A seleção brasileira tem o Pelé, mas só que tu não fala assim, vou ver a seleção brasileira. Muitas vezes nós se esquece, mano. O jogador e a torcida se esquece que o principal de lá é o clube, mas muitas vezes tá assistindo o jogo e tu se esquece, mano, que o clube é importante, que só o cara pensa assim, a torcida não. Eu não tô lá pela TUF, não tô lá pela TGT, Será Amor, MOF, o cara lá tá pelo Fortaleza. Muitas vezes a galera esquece que o clube é o principal e o foco do time. Eu queria salientar um comentário, acrescentar no que você falou aí. Na minha época, a gente ia pros treinos do clube, né, pra botar a faixa e tal. E lá a gente via muita gente matando aula. Cara que dizia que foi merendar e faltava pra assistir o treino. Cara, na minha época a gente via 3 mil pessoas na arquibancada. Aí o que acontece? Hoje tá tão diferente, tá muito elitizado, que hoje o torcedor não pode assistir mais o treino. É uma burocracia tão grande. Eu sinto tanta falta disso, de levar um filho meu pra ele ver como era a minha época. Que é ali que você vai criando amor pelo clube, vai vendo. A gente conversava com os funcionários do clube, cara, entendeu? Trocava ideia com, por exemplo, o seu Raimundo, que ele cortava o gramado do Ceará com a mão, cara. Hoje é todo tecnológico, o cara bota ali na tela, diz os cantos que tá em falta. O cara picotava o corpo com a mão. Ele trabalhava por amor, passava às vezes 9, 8 meses sem nem receber salário, porque ele era do Ceará, mano. E a gente conhecia os funcionários do clube, o Dimon Silgueira, conversava com a gente na arquibancada. Ei, mas quando a gente vai fazendo isso aqui, vocês cantam essa música aqui e tal. A gente conversava com os jogadores, o Valdes, que depois foi pro Flamengo, sentar com a gente, Regis Pitbull. Tal, os caras estavam ali. Hoje, assim, há um distanciamento muito grande da arquibancada com os jogadores, assim, limitou muito, o torcedor quase não tem acesso, pelo menos no nosso clube a gente quase não tem acesso às vezes aos jogadores. Para ter o treino aberto é muito difícil. Muito difícil. Tem que ter um jogo muito importante, para ter o apoio da torcida, aí eles abrem o portão, mas, cara, todo jogo, eu lembro que o Flamengo veio pra cá na Copa dos Campeões, e eu fui assistir lá um treino. Aí ele foi treinar lá no Ceará, mas eu fui pra ver o treino do Ceará. Aí em seguida o Flamengo treinava. Aí o Eric Faria, um grande emissor aqui, foi entrevistar o Lula Pereira. Aí quando ele terminou, disse: Lula, cara, tu já trabalhou aqui? Meu irmão não sabia que não era desse jeito não, olha aqui. Aí o Lula, rapaz, você não sabe de nada, aqui é 3 mil, 5 mil pessoas assistindo o treino. A torcida aqui é muito grande, você tem noção, porque eles estão muito focados no Sudeste. Mas... e hoje há esse distanciamento, né? Hoje há um distanciamento muito grande do torcedor povão. Nós tínhamos a hora do pobre, cara. Eu cheguei aí, eu fui muito conhecido por exemplo, eu vendia din-din, como era liderança. Eu sempre levava alguém jovem, alguém que não tinha, eu levava e dava o meu ingresso. E eu ficava lá fora. Como líder, eu era o primeiro a ficar só. E se eu entrasse, eu tinha que esperar todo mundo entrar. Quando todo mundo entrou, eu vi que não ficou ninguém, eu entrava. Que eu dava o exemplo. Então, muitas vezes, quem é da minha geração, né, que sabia disso, eu vendia din-din para pagar o ingresso da rapaziada, levava sempre um moleque novo que nunca tinha ido para estádio, eu ia conversar com a mãe dele, ele vai e volta comigo, pode deixar que eu vou deixar ele aqui tal hora, e eu ia lá e cumpria. E às vezes eu ficava lá fora, eu entrava na hora do pobre, que era os 15 minutos do segundo tempo, hoje em dia não existe mais, e os estádios nunca caíram. Ei, e o pior que tem isso, eu fui fazer isso aí, Fortaleza e Santos, eu não consegui entrar, né, aí por causa que eu tava com a camisa da Máfia Vermelha, aí não deixaram entrar por causa de aliada, aí eu 30 minutos de jogo. Aí eu passo lá. Mano, que 15 minutos vocês deixaram. Não, tem mais não. Olha aí, porque eu cresci aí, fosse todo dia sabendo que tinha esses 15 minutos aí do pobre. Eu sabia que eram os 15 minutos, eu sabia que era do pobre, que a galera falava. Era a hora do pobre, os 15 minutos finais. Que a galera abriu os portão, podia sair. Podia entrar. Aí eu fui tentar, mancha, eu raciocinei, tem sim mesmo, os 15 minutos mesmo, o cara pode entrar de boa. Aí eu com a máfia que o cara nem brecou. Mano, tá de máfia. Não, o cara falou, tu não pode entrar porque tem isso mais não, os portão tá fechados. Aí eu, olha aí, sabia não, ó. Aí eu só pude entrar quando tava com 5 minutos, porque querendo ou não, a galera já tá saindo um bocado de gente, eu me meti no meio da galera e consegui entrar, mas com 15 minutos a galera deixa mais não. Deixa mais não existe mais não, essa hora do pobre. E agora a última pergunta, que eu sempre gosto de perguntar, o que é que tu tá achando, o que é que tu acha do futebol antigo, futebol raiz, dentro do futebol moderno? Porque querendo ou não, tem uma diferença muito grande, e querendo ou não,
todos os lados tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O que é que tu acha? Porque pegar uma geração antiga, porque tem os velha guarda, a opinião dos velha guarda, eu sei que em toda torcida, quando vão fazer uma mudança, eu pergunto pros velha guarda, né? Porque querendo ou não, são a história da torcida. Quando os caras chegam lá falando as perguntas pra vocês, futebol moderno, porque tudo tá sendo modernizado, futebol não é mais o essencial, não é as coisas assim da favela, é uma coisa de espetáculo. Agora, o futebol vai virar um teatro, daqui a pouco vai virar um espetáculo, vai virar isso tudo, né? Mesmo que o que acontece na Inglaterra, que os torcedores recebem multa se ficar muito tempo em pé, parece, os caras têm que ficar sentados o jogo todinho. O que é que tu acha do futebol raiz dentro do futebol moderno? O que tá mudando? Com relação aos jogadores em si, você resumiu bem, tem os seus lados positivos e negativos, porque com o aumento da tecnologia e da ciência, a gente vê um maior desenvolvimento físico dos atletas, porém, fica a desejar na questão talento. Você vê jogadores com porte físico, dão passadas rápidas, né, tudo, mas a gente está com muita escassez, eu acho, de velhos talentos, porque a gente começava moleque, né? Jogando bola na quadra, ia para o campo. Com relação ao espetáculo da torcida, nós estamos se tornando a Inglaterra. A Inglaterra, a tendência, até na época da Margaret Thatcher, ela tentou exterminar a questão lá dos hooligans, da violência hooligan, e tornou o estádio que você não pode praticamente bater palma, né? E agora com essas novas atuações do Ministério Público, né, algumas coisas, limitando o que a gente pode levar. Eu comecei falando para vocês que eu me encantei vendo as bandeiras que qualquer torcedor comum levava e não tinha barra. O cara levava a raia. Hoje nós temos uma limitação muito grande. Para você levar uma bandeira do Ceará enrolada no pescoço aqui, se não atingir o tamanho que eles querem, você nem entra como torcedor comum. Uma bandeira do Ceará que não tem uma frase, não tem nada, não tem... Só o símbolo. Só o símbolo do time, não tem alusão à violência, a torcida organizada, nada. Se ela se estender um pouquinho acima do padrão que eles querem, você não entra, tem que deixar do lado de fora a bandeira. Os hooligans lá, né? É algo tão doido na Inglaterra. Teve um tempo que os hooligans, eles não saíam da Inglaterra, né? Os caras só assistiam o jogo dentro da Inglaterra. Aí teve um tempo que começou a ter as caravanas dos hooligans. Não é caravana, não, é metrô, porque lá a Europa é menor, né? A galera vai de metrô. Aí eles começaram a ir pra Itália, ir pra França, pra outros países. Aí os hooligans começou a ver, para eles não ser mais percebido como... Porque a maioria dos hooligans era de comunidade, né? Da Inglaterra. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles estavam começando a pegar a roupa de playboy e começaram a andar igual Playboy, peixe. Os caras pegavam casaco o estilo casual que eles chamam hoje em dia. Camisa da Gucci, tênisinho da Adidas. Até hoje eles usam Adidas o estilo casual, Os elementos... Mancho, revolucionou a moda da própria Inglaterra. Todo mundo da Inglaterra hoje andava igual os hooligans de 90. Pra tu ver que as torcidas também se motivaram nos hooligans. Mas só que os caras tinham uma cultura tão forte que eles conseguiram mudar até a moda da própria galera que se vestia na Inglaterra, mano. É igual que eu vejo hoje na torcida, mano. A torcida melhorou. Não melhorou, não. Mudou muito. Antigamente os caras da torcida de calça. Já chegou aí pro estádio de calça, casacão. Meu filho, como é que no Ceará pegando 35 graus, o cara de casaco, macho. Ficar no frente do sol ali no Cacera, mano, ficar no meio do estádio, mano. O meu primo pegava uma caminhada daqui até o Castelão, mano. De calça, casaco, 35 graus. É doido. Tem gente que vai desse jeito, casaco, calça. Mas é muito porque é doido, Mas de vez em quando o cara vai, mas tipo assim, ele vai de carro, mas porque uma caminhada dá mais não, o cara pegar de calça. Mesmo aquelas calças tactelzinhas, pegando fogo, quente, mano. E querendo ou não, pegando fogo. E acho que a da Anatog chegou a responder, da Anatog, que é que tu acha da Anatog aqui no... É porque tem a Anatog serviu pra ajudar um pouco. Eu acho a Anatog, a atuação dela muito tímida, porque, por exemplo, em São Paulo, aceitou calada a ideia de uma torcida só, isso é um absurdo. É verdade. Aqui no Ceará nunca teve, não foi no Ceará. Graças a Deus não. Tentaram colocar a questão de 10%, mas não vingou. Então, assim, dizer que o Estado não tem condição de dar segurança, né? Uma torcida, então... E a Anatorg ficou calada, não se pronunciou, né? Eu fiquei muito decepcionado. A Anatorg é desde quando? Eu não lembro, assim, especificamente, mas se eu não me engano, eu lembro de um encontro que eu não sei se já era na Anatorg, em 96, em Belo Horizonte, mas não lembro se já era na Anatorg, não. Mas assim, por exemplo, São Paulo não pode levar bandeira. Tá com mais de 20 anos que eles não levam bandeira, se não me engano. Foi liberado, mas acho que Foi liberado agora 10, recente. 10, só 10. Esse ano eles fizeram um teste. Mas aí já eliminou de novo. Aí o que acontece?
Posicionamento da Anatorg, essas novas leis agora que foram decretadas agora contra as torcidas organizadas, é um absurdo. A Anatorg tem que se pronunciar diante disso, entendeu? Então, assim, ela é um movimento. A Anatorg, por exemplo, sendo bem sincero, falando na linguagem bem nossa torcida, ela era para ser a primeira para organizar a questão de pista, a questão da violência que tá, sentar com os caras, conversar. Se tem que ter, como é que vai ser? O cara tem que voltar pra casa. Ela era pra organizar isso aí, cara, entendeu? É porque a briga, questão briga. Tem tudo da sociedade brasileira tem briga. Política tem briga. Deixa eu ver outra coisa aqui. Fila. A galera pegava a fila do auxílio emergencial, sim. Tinha briga. É porque a cultura do brasileiro, mano, é aquela cultura de sempre querer sair melhor que o outro e ninguém quer ficar por baixo do outro e briga, mano. Tudo é briga. Tipo, como é que tu é um pivetezinho, tu entrou na torcida, como é que tu vai querer se demonstrar dentro da torcida? Tu vai lá na sede, pegar uma faixa, pegar uma bandeira e levar pro estádio? Não. Tu prefere brigar com alguém pra poder ter uma demonstração de nome, pra galera falar, eu gosto do cara. Porque muitas vezes a galera quer aparecer porque nunca cresceu com atenção. Tipo, o cara nunca cresceu com a atenção de ninguém. Aí o cara quer mostrar o serviço dele dentro da torcida, mano. Aí qual o jeito mais fácil de tu ser visto? Não é tu sendo da organização, não é tu sendo da bateria. É tu indo atrás de confusão com outra torcida organizada, mano. Aí, tipo assim, teve briga aí, a galera brigou um negócio de política no passado. Teve briga e ninguém foi punido. Ninguém foi preso, não teve nada. Teve uma confusão aqui lá em Brasília, que o pessoal invadiu lá o... Não, mas aí foi preso a galera. Aí foi. Morreu foi um cara aí. Morreu foi agora recente, agora, um dos presos. Foi. O cara tinha problema no coração, o cara morreu. E tem outro que morre e não morre aí. Então, assim, essa questão da violência, ela é muito mais abrangente. Mas, porém, como eu disse, a Anatorg, ela poderia exercer um papel melhor em relação a isso. Por exemplo, é inadmissível a gente ver pessoas morrer por briga de torcidas organizadas. Eu tenho 41 anos de idade, minha filha vai fazer 18, eu quero ver o meu neto. Então, assim, eu acho que é o desejo de todo mundo, né, cara? Então, assim, você não tá no intuito dessas coisas, mas às vezes só porque você tá com a camisa, passou na hora errada, você tá desligado, porque sempre tem um cara, eu chamo de ovelha desgarrada. O cara compra a camisa, não gosta de andar com a galera, mas sai no meio do mundo de bobeira, o cara vai, passa no meio dos caras e vai dar problema. Então, assim, mas eu alcancei uma geração respeitosa, eu já cheguei a ver situações que a gente via pessoas desgarradas, a gente fazia a questão de proteger. Não, peraí, vamos, passa aqui. Passou de gente passar no nosso meio uniformizado, de a gente abraçar assim, não, peraí, nos anos 90, né, depois de 97 para lá, isso era inviável. Então, eu acho que a Anatorg, como por exemplo, tipo reunião, né, porque tem dia de classe, tem reunião, mas tem reunião. Conversar, com o MP, né? Tá mais atuante com as lideranças. É um absurdo um rapaz morrer com um espeto, cara, espetado na briga da torcida do Flamengo e Botafogo. Então, foi em 2018, 2019. Então, assim, existe essa necessidade da Anatorg também organizar até essas questões aí, tá? Eu acho bem distante a Anatorg. Sabe que eu tava querendo fazer aqui no Cuca, um projeto? Uma conferência de torcida. Eu acho que nunca teve uma conferência de torcida aqui no Ceará. Se tiver, foi muito pouco escandaloso, porque não deu pra ver. A minha meta é tentar fazer uma conferência de torcida, trazer um presidente, um representante de cada, pra poder, tipo, trazer a mídia, trazer a galera. Tipo, muitas vezes uma galera não conhece quem é o diretor da torcida organizada, mas, tipo, o presidente. Os caras tem que sair na net, o cara tem que ficar na internet, falar, não, nós faz isso. Agora tu pegar num local público, chegar, traz um público bom e falar assim, ó, o que é que a Saramo fez pra tal. Aí o presidente fala, ó, nós faz isso. Querendo ou não, já abre mais cabeça de mais pessoas. Imagina aparecesse numa TV, uma conferência, do lado, um bocado de presidente, um bocado de representante de torcida. Seria algo muito escandaloso pra mídia, porque a mídia só mostra que um torcedor do Ceará e um torcedor do Fortaleza não pode conviver no mesmo espaço. O que eu tô tentando fazer com o podcast é tentar mostrar que nós temos um convívio, mas a torcida tem um convívio. Porque nem tudo é briga. A gente só briga uma vez, de vez em quando. Nem tem briga esse ano aqui direito, tem nada. E sempre nós saímos por baixo, nós nunca saímos ganhando nada. Por isso que eu me surpreendi com os patrocínios aí. Uma marca querer patrocinar a torcida, sendo que a torcida sempre vive em guerra. Em guerra não, em guerra mais com a mídia, porque a gente faz muita coisa boa, mano. Os caras foram lá no Hemócio, doação de sangue. Tem a Páscoa, tem tudo. Vou lembrar até um episódio que aconteceu no torcida do Fortaleza, onde foram 4 jovens, se não me falha a memória, foram assassinados. E para provar que não era envolvimento de torcida,
as 4 torcidas fizeram a caminhada pela paz com as bandeiras um do lado do outro e saíram assim, um abraçado, fazendo uma passeata lá na Gentilândia, né? Então assim, mostra, né, que a torcida quando quer, ela pode se organizar em relação a isso. E a última pergunta aqui é: quem é o Tibério fora da torcida e o que você pretende esperar pro resto da sua vida aqui? O Tibério é um pai apaixonado, louco pelos filhos dele, que prioriza, trabalha manhã, tarde, noite e madrugada para trazer o pão de cada dia para os seus filhos. É um cara apaixonado pelos filhos, que ama a Deus e que gosta do seu clube porque tem uma identificação desde criança com ele. É impossível não ser envolvido com o clube que tanto ama. E aqui para finalizar, valeu galera, valeu Tibério, valeu Wesley, valeu todo mundo que ajudou a fortalecer o nosso projeto aí do Uniformizados, que foi um projeto muito difícil. Aqui dentro fortalecer aí Tubarão, João Paulo, Rony, Yasmin, o Netão aqui da galera aqui do áudio. E finalizar aqui a nossa temporada, tomara que esteja a segunda temporada aí, né? E nós vai tentar fazer isso aqui porque para mostrar o lado das torcidas, porque move muita gente. A torcida organizada é um complô de gente muito grande, principalmente comunidade. Quem mora em comunidade conhece sempre alguém que participa de torcida. E tem a galera da organização, a galera da bateria. E nós vai tentar focar nessa galera aí para mostrar o outro lado da torcida e mostrar o lado que a mídia não mostra. Valeu galera, é nóis. Você escutou uma produção do selo Juvicast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará.